Ali pelos 14 anos eu já estava visitando o escritório Gruber, levando os malotes, indo no banco, né? Principalmente o jovem que está iniciando a carreira dele, ele quer ver também o que ele está aprendendo. Eu lembro que eu pensava se eu ia ser advogado, se eu ia ser professor de educação física, porque eu fazia capoeira e daí gostava de treinar e tal. Sim. Mas acabei escolhendo por administração. Hello everybody! Please be welcome! Sejam todos muito bem-vindos ao Talkland, essa terra de conversa boa, de diversidade. Vocês sabem, né? Que aqui a gente fala um pouquinho sobre tudo. E o meu convidado de hoje vai trazer muito conteúdo bacana para inspirar você que está aí, que já empreende ou sonha em empreender também. Vamos falar com Júnior José Jacobs. Júnior, se apresenta para a galera, vai! Oi, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Já acompanho ali os flashes do programa, já vi muita gente que eu admiro, que eu gosto, passando aqui, então para mim é uma honra estar aqui também, né? Ai, que show! E espero poder, de coração, contribuir para sua audiência aí. Eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro, muitos empresários, aspirantes, gente, né, que fica de olho nesse universo, então espero, modéstia à parte, sim, consiga trazer ideias para inspirar, como você falou, com base no nosso dia a dia, né, de empreendedorismo, com negócios digitais, com moda, né, infoprodutos e e-commerce, varejo online. Esses são os tópicos aí que eu acredito que dá para contribuir um pouco, se possível. Com toda certeza. A gente às vezes subestima o poder de visibilidade que a gente tem e como a gente realmente pode impactar e inspirar as pessoas. Já me falaram isso uma vez, falaram assim, Ana, você não tem noção de como essas coisas funcionam. E por que não, né? A gente aproveitar esse ambiente aqui, Júnior, para mostrar coisa boa para as pessoas também, né? Sim. Trazer leveza, trazer alegria e possibilidades de crescimento profissional. E deixa eu contar para você, gente, eu sou fã do Júnior, faz muito tempo. Quem mora aqui em Toledo sabe da história dele, dos primeiros passos aí nesse meio empresarial, né? De lançamento de revista Maximus, um evento que parava Toledo, né? Sempre foi demais. Mas antes de conhecer, assim, esses primeiros passos na caminhada profissional, me conta, como era o Júnior criança? Como é que você era na infância? Então, falando de empreendedorismo, antes da entrevista começar, você falou que ia me perguntar isso, eu fiquei pensando, né? E realmente eu tive algumas incursões, assim, umas vontades de criança, tipo aquela coisa bem clichêzona de querer, mãe, será que eu posso ter uma barraquinha de limonada na frente de casa? Não pode. Aí eu lembro que tinha um sebo uma vez na cidade, tipo livraria, assim, de comprar livros, né? E eu juntei uns livros lá em casa e eu chegava, mãe, será que eu posso vender esses livros? Ninguém tá lendo. Tipo, Você já via possibilidades em casa para fazer dinheiro. E daí essas duas foi não. Mas uma coisa que é engraçada, essa história acho que eu já contei outras vezes, na escola eu gostava da disciplina de artes, né, de desenhar e tal, desenhava bem. Hoje não mais, mas naquela época assim, né? E daí eu lembro que os meus colegas gostavam do bad boy, daquela figurinha, assim. Tinha mochila, tinha camiseta e tal. E eu sabia desenhar aquele rosto quadradão, assim. Aí eu comecei a vender desenho, era R$1 o desenho do bad boy, no caderno dos colegas e tal, tipo uma abertura de caderno. Uau! Fazia abertura do caderno de bad boy. E naquela época, 50 centavos era o valor de um lanche lá na cantina, né? Então, cada desenho já era 2 dias de lanche, então eu tinha ali uma graninha. Eu acho que realmente a gente consegue captar a essência na criança já, né? Sim. A minha mãe conta que eu ia pra escola, eu morei uns anos em Cuiabá, e a gente ia de transporte público pra escola, porque lá é tudo muito longe. A gente foi uma época de van, e uma outra época a gente optou por ir de ônibus, porque era muito mais rápido do que a van. A van levava 2 horas quase pra buscar e levar. E aí, ela falou que eu comecei a fazer o seguinte, eu não entregava o passe pro cobrador, eu pedia se eu podia passar por baixo. E eles deixavam, imagina, a criança, será que eu posso passar embaixo da roleta? E ele, sim, pode passar. E eu guardava aqueles passes, e depois eu também trocava ou por dinheiro, ou por lanche, ou por coisa. Então é muito engraçado você já perceber, né, esse movimento. E a minha mais nova, a Ana Júlia, há umas 2 semanas, eu acho, ela queria vender limonada também na rua, né? Falei, minha filha, pense
pensa em outra coisa, limonada, sabe que as pessoas vão comprar? O que você pode fazer que as pessoas queiram mesmo comprar? Ela falou assim, um bolo, mãe. Eu falei, então bora. E ela veio vender bolo aqui. Então é gostoso, né? A Camila me contou essa história, que ela viu você falando lá que ela tava vendendo bolo com café, não era isso? Café com leite! Ela contou pra mim, eu falei, olha só que legal. Porque é engraçado, né? A gente na escola aprende uma série de disciplinas que eu não vou dizer que não é importante, a gente, né, legal saber daquilo de matemática, física, química, história, né, agregam um monte, mas alguns assuntos fundamentais ficam de fora, né, falar de dinheiro, falar de empreender, né, essas coisas eu acho que a gente poderia fomentar mais. A educação financeira, ela é muito pobre, né, entre as crianças, realmente. E nem todos os pais, que nem assim como você e Fernando, tem como trabalhar isso nas crianças, né? Que no futuro esse tipo de habilidade, eu acredito que é mais fundamental para o sucesso, para a pessoa se encontrar, né? E prosperar, do que aquelas disciplinas que a gente tem ali acumuladas há décadas. São essas pequenas experiências, né? Pequenas vivências. E o mais legal de tudo é fazer o fechamento depois, né? É pegar e calcular o custo daquilo com... Não, eu quero todo dinheiro. Não é todo o dinheiro que vai ficar para você, né? É uma coisa não foi chocolate. Exato. Né? E ainda dizer assim, tá, e sabia que você... Agora não, mas você tem que pagar um tal de imposto, né? Então ia sobrar bem menos do que você espera, né? Bem isso. Então você já começou lá na infância dando sinais de que já tinha uma veia empreendedora, né? Sim. E quando é que você sentiu realmente que você tinha talento para os negócios? Você vem de uma empresa familiar, né? Então se você puder falar um pouquinho da Maximus para as pessoas que estão nos acompanhando, quem é de fora talvez não conheça, né? E como foram os seus primeiros passos ali quando você começou no mercado de trabalho mesmo com a sua família? Sim. Então, a minha mãe, a Inês, e o meu pai, né, o José Milton, eles montaram em 86, logo quando eles casaram, uma alfaiataria aqui em Toledo. Alfaiataria Modelo era o nome, né? Meu pai já era alfaiate, tinha aprendido a costurar com um tio dele, e a minha mãe já era costureira, tinha aprendido de casa lá, 9 anos de idade, no sítio lá com a minha avó, né? Aquela época que era 10 filhos por família e as mães cozinhavam e costuravam para esse povo todo, né? E aquelas peças de tecido comprada, era roupa com tudo a mesma cor, a mesma estampa, né? Minha mãe aprendeu a costurar, então, no sítio com a minha avó. E aí eles, a sociedade conjugal e a sociedade ali no negócio de costura. E aí eles cresceram bastante nesse ramo, se tornaram pioneiros aqui na região em aluguel de roupas, é um modelo de negócio... Claro, uma novidade total lá, né, na época, porque... começo da década, foi no começo da década de 90, né, e é um modelo de negócio que escalou, foi mais lucrativo que é um serviço, né, a roupa é alugada, daí ela volta, aluga de novo, volta, claro. Né, é mais lucrativo esse serviço do que a venda de confecção, né. Eles cresceram e tal, daí eu fui o primeiro filho, né, o primogênito. E então cresceu nesse meio. Cresci no meio, né? Vendo meus pais falar disso, né? De contrata, demite, treina, imposto, cliente, correria, aquela carga horária do empreendedor que geralmente você sabe a hora que começa, não sabe a hora que termina, né? Então a fruta não cai muito longe do pé. Ali pelos 14 anos eu já estava visitando o escritório Gruber, levando os malotes, indo no banco, né? Comecei a trabalhar assim, adolescente, e fui pegando gosto, né? Teve um momento que eu pensava assim, eu lembro que eu pensava se eu ia ser advogado, se eu ia ser professor de educação física, porque eu fazia capoeira e daí gostava de treinar e tal. Sim. Mas acabei escolhendo por administração. Foi a minha primeira faculdade. Depois fiz direito também, fiz OAB, mas não trabalho com isso. Não atuo, né? E aí, quando eu tinha 19 anos, eu comecei esse projeto da revista que você citou, né? Sim, você trabalhava na Maximus na época e você pensou como que a revista seria uma ferramenta de impulsionar vendas. Isso. Coitado da minha mãe. Hoje eu publicamente peço desculpa pelos estresses todos, porque quando eu comecei a faculdade e o jovem cheio de ideias, né? Eu sempre fui muito... cheio de ideias. Entusiasmado. E daí eu trazia coisas para minha mãe que eu queria fazer e tal. E ela, algumas ela deixava, outras não, né? Filtrava. Mas a revista foi legal porque a minha mãe é uma estilista, né? Então ela costurava, desenhava os vestidos. E a revista, a gente começou a fotografar os modelos que ela criava. Então, depois, acho que pela
terceira edição já foi em Curitiba, já não era fotos aqui em Toledo. Na quarta já foi na Europa, depois teve editorial em vários países, acho que 7 ou 8 países que a gente viajou, fez foto das roupas dela, levava, né? E daí eu vendia anúncios, então também envolvia a comunidade de pessoas, de empresários da região de Toledo, Cascavel e Foz, que o cara tinha um buffet, ou vendia enxoval, ou filmava, fotografava casamentos, né? Até um dentista que fazia o clareamento, né, ou que polia a aliança. Claro, eu lembro, a gente anunciou como agência de viagens para lua de mel. Pra lua de Não mel. sei na época por quê, mas com inglês também a gente anunciou. Tipo, vamos juntos aí, ó, agora que vocês casaram, vamos fazer um projeto de aprender inglês juntos. Ou só para estar ali na revista, porque ela era assim, era uma por ano, ficava em todos os consultórios do Cais da Cidade, era bonito, porque o pessoal sabia. Era muito bem feita, né, a revista. Era um material, assim, até hoje, se você pega uma revista daquelas, você se surpreende, né? E foi um ciclo legal, eu aprendi muito profissionalmente fazendo, foram 10 anos, então, de 2006 a 2016, a gente teve 10 edições da revista, as últimas edições tinham, assim, mais de 200 empresas anunciando, era um catatal, assim, né, 300 e poucas páginas, um anuário, foi bem legal, e eu entrei por essa porta ali do marketing, principalmente porque era o que mais me agradava, entre finanças, todas as áreas core, fundamentais do negócio, o marketing sempre foi a que brilhou mais meus olhos, né? E aí, por que acabou em 2016? A gente até tentou fazer uma transição para um aplicativo de casamentos, porque os títulos de editoras, publicações, tipo o Grupo Abril, no Brasil, tudo estava se enfraquecendo, o digital vinha muito forte. Exatamente, foi quando a enxurrada do digital chegou e o papel foi, assim, perdendo um pouco do brilho. Foi perdendo, isso mesmo. Você vê os grandes grupos de comunicação, né, Gazeta do Povo, Editora Abril, essas revistas que marcaram época, né, desde Quatro Rodas, Marie Claire, todos os tipos que elas ainda existem, mas aí em formatos digitais, né? Então a gente tentou com o aplicativo, foi um negócio que era um aplicativo que se chamava Bem Casados, era para ser tipo um wedding planner, né, para noiva e tal, mas não vingou muito. Também teve esse boom de aplicativos, mas a gente hoje olha para o celular, você tem ali as redes sociais, aplicativo de banco, conversa, WhatsApp e tal, e a gente não é muito, né, de ter aplicativos, né? Mas enfim, daí, concomitante ao aplicativo, a gente também lançou um e-commerce, uma loja online de tecidos, porque aí... não eram aluguéis online de roupas, não. Vocês já começaram a vender os tecidos em ambiente digital. Porque daí a minha mãe, o negócio dela, que eu atuei por vários anos, assim, ajudando, eu e meus irmãos, assim, aluguel de roupas, né? Trajes de festa para noivas, madrinhas, formandas. Acho que a ideia da revista era ainda nessa questão de aluguel de roupas. Isso, aluguel de roupas. Ser um catálogo, mostrar as tendências, né? Mas aí... Possivelmente vocês sentiram na época já a dificuldade de comprar bons tecidos e viram como possibilidade de trazer para a região. Isso mesmo. A minha mãe já comprava, né, tecidos, tanto em loja aqui em Toledo, tipo na Estoque Tecidos, ou de atacados, quando ela ia para São Paulo, lá na São Caetano, na 25 de março, tem esses fornecedores, né? Então, ela já tinha essa habilidade de comprar tecidos. Aí, um pouquinho antes da revista acabar, em 2013, a gente abriu uma primeira loja de tecidos em Cascavel, em parceria com o Valmir, ele é um estilista, ainda é nosso sócio lá, vendedor de tecido de muitos anos em lojas. Então, a minha mãe ajudou, eu e o meu irmão Lucas, né, que é o meu sócio, financiou a gente para ter um negócio que fosse nosso, né? Não só trabalhando com ela nas lojas de aluguel. Foi o primeiro voo solo de vocês. Isso, foi essa loja de tecidos de Cascavel. E dessa loja deu certo. Daí a minha mãe, vendo dar certo, ela quis abrir uma para ela em Toledo, de tecido. Daí foi aberta. Só que essa loja de Toledo não deslanchou muito bem. A cidade é um pouco menor, já tinha uma concorrência bem forte aqui, né? E aí que surgiu a ideia assim, minha e do Lucas, né? Olha, a loja de Toledo não está indo muito bem, mas que tal a gente contratar uma plataforma de e-commerce, fotografar esses tecidos do estoque de Toledo e vender online também, porque com mais esse canal, que fosse para o Brasil todo, a gente talvez conseguiria mudar esse resultado, né? E aí, isso que aconteceu e deu certo, né? A loja digital, a Maximus Tecidos Online, surgiu, então daí 2 anos depois dessa primeira loja física. E aí a gente começou a vender primeiro, então, o estoque da loja. E foi a primeira experiência no digital de vocês, então? Esse e-commerce
logo depois do aplicativo ali, né? Isso. Foi o primeiro produto online, físico, mas no meio digital que vocês lançaram. Legal assinalar isso, né? Em 2015 a gente fez 2 tentativas, né? Um e-commerce e um aplicativo. O aplicativo só deu prejuízo, deu errado. Mas essa é a sina do empreendedor, né? Nossa. A gente não vai acertar sempre, né? Mas precisa arriscar. O empreendedor é aquela pessoa que ele consegue tolerar riscos, né? Ele consegue ter a audácia de, né, criar projetos e colocar pessoas, trazer pessoas em torno desse projeto para acreditar, vender essa ideia e materializar isso, né? Claro. Inteligência emocional tem que estar presente, né? Para não frustrar e falar, não vai dar nada certo nunca mais. Né? Isso mesmo. É um desafio diário nessa questão de mentalidade do empreendedor, porque sim, tem solavancos, tem altos e baixos, a gente viveu pandemia, viveu tanta coisa, né? E é isso, tem que ter estômago, né, para o empreendedorismo. E aí, então, o e-commerce deu certo com os tecidos e a gente também começou a vender, assim, eu fiz um trabalho de olhar para esses influenciadores digitais da costura, canais que ensinavam artesanato, costura, comecei a fazer contato com essas professoras e youtubers, e aí a gente viu a Marlene Mukai, por exemplo, que é uma das nossas professoras hoje de curso, mas naquela época não tinha curso ainda, mas aí eu vi que ela tinha um livro, daí eu pedi se ela não queria vender no site. Ela ensinava, então, técnicas de costura por YouTube? Gratuitamente no YouTube, Legal. para monetizar o canal dela e para vender um livro que ela já tinha lançado. Show. Aí esse livro dela a gente começou a vender no e-commerce, depois mais um, daí a gente começou a lançar livros para ela, montamos uma editora para poder imprimir esses livros. Já tinha, a noção por conta da revista, né? Isso mesmo. Para mim, né, editar um livro era parecido com editar uma revista, não tinha medo de fazer, já conhecia um pouco. Tem aquele discurso famoso do Steve Jobs que ele fala do Connect the Dots, né? Quando a gente olha para trás, né, tipo naquela época ele fez lá caligrafia, viajou lá para a Índia, fez umas coisas, e aquilo foi fundamental para ele ter aquela visão, né, para a Apple de design impecável, né, a sofisticação do simples, né? Sim. Então, eu acho que o empreendedor também, não só nessa escala, né, mundial dele, né, um mito que ele virou, né? Sim. Mas a gente sempre consegue trazer, você perguntou da infância, perguntou das primeiras incursões que a gente tem como empreendedor, a gente Os primeiros dots começaram lá na infância. Isso, até quando dá errado dá certo, porque se a gente aprende com o erro, com a empresa que quebrou, com o projeto que não deu certo, essa experiência a gente vai carregando, vai trazendo, e uma hora a gente consegue aplicar ela, né? Então aí a gente lançou livros, depois moldes, daí depois réguas, então a gente já não estava só com os tecidos, né? Vocês foram ampliando o portfólio de vocês no mercado online. Show. E o que eu quero assinalar aqui? Colocando um pezinho no mercado de educação, porque começou a vender livros e tal. E aí surgiu, eu fui sempre de olho em estudar marketing digital, surgiu essa onda de Érico Rocha, fórmula de lançamento, né? Comprei o curso ali, foi no finalzinho de 2017 ou começo de 2018. Nossa, você foi um dos primeiros alunos do Érico, então. Na verdade não, porque o Érico é lá de 2014. Sério? Mas acho que foi quando eu ouvi falar dele nessa época. Quando eu entrei, o Érico já estava ficando mais mainstream, assim, mais famosão, assim. Mas, nossa, quem dera tivesse entrado um pouco antes. Eu pagaria caro para ter entrado uns 2 anos antes, porque esse mercado depois foi muito rápido, né? Veio amadurecendo. Mas aí o que aconteceu? A gente... O nosso primeiro curso, né, depois de fazer o Fórmula, foi com o Valmir, o nosso sócio, que até hoje cuida lá a loja de tecidos de Cascavel. Porque o Valmir é estilista, ele desenha maravilhosamente bem, e ele tinha esse sonho de ter um curso, né, de desenho. E aí a gente falou, então vamos fazer, Valmir, vamos criar um curso presencial. Daí a gente alugava, assim, coworkings, né, em Cascavel, aqui em Toledo também, e reunia uma turminha ali de 15 pessoas, 20 pessoas. Era todo sábado durante 2 meses, então 8 semanas, 8 sábados à tarde, desenhando lá. E aí a última turma, porque o Valmir, ele dá uma travada quando eu colocava ele na frente da câmera, então a gente faz o quê? Aí eu já tava namorando a minha esposa, que é a Camila, e daí eu falei, amor, ela já estava estagiando lá na Maximus, me ajudando com algumas coisas, fotografando os tecidos para o site, então já tinha uma câmera, não era aquela câmera, mas já tinha, a Camila já sabia fazer foto, e para fazer foto e vídeo estava ali já, né, um botãozinho a mais, então eu chamei ela para participar desse projeto, falando assim,
vamos gravar o curso do Valmir, ele dando aula, porque daí, tipo aqui no podcast, tô conversando com você, estão gravando a gente, então eu não tô de olho pra câmera, que às vezes paralisa aquela coisa, que dá aquele medo. E aí o Valmir dava aula pra turma dele e capturava a imagem para fazer um curso online, pra gente ver se dava certo, que eu queria pegar aquela metodologia do Érico lá e testar, né? Pra ver se dava certo. Validar. E daí no ano de 2018, então a gente fez uns 2 ou 3 lançamentos. No terceiro lançamento a gente fez o famigerado 6 em 7, né? Conseguiu faturar R$100 mil num lançamento ali na semana, vendendo os cursos de desenho de moda para costureiras. Eu já comecei a perceber essa sinergia, porque a gente vendia tecido, então eu tinha muitas clientes e gente na audiência que se interessava por costura e coisas ali ao redor da costura, o desenho de moda, por exemplo, né? E aí depois começou que todo aquele networking que eu tinha feito com mais de 40 youtubers de costura do Brasil, eu comecei a selecionar e fazer convites, né? Professora Marlene Mukai, de modelagem, vamos lançar um curso de modelagem? Ah, a professora Néia Santana, que fazia, eu pagava para ela e para o João, para o marido dela, lá de Salvador, da Bahia, porque ele era videomaker, então naquela época a gente não tinha estúdio, editores de vídeo na nossa estrutura ali, no nosso os colaboradores. Mais complexo. Eu não sabia ainda como fazer direito isso, mas daí ele gravava ela, então a gente mandava tecidos, eles gravavam aulas, tutoriais de como usar os tecidos para fazer roupas. E aí eu gostava do trabalho, eu falei, vamos criar agora um curso também de curso de corte e costura. Então a gente foi selecionando esses parceiros e foi lançando cursos, né? Sabe o que eu tô achando mais interessante desse papo todo? Você não esperava o cenário perfeito para fazer as coisas, né? Você não ia atrás, não, eu preciso desse microfone, dessa câmera. Você foi aproveitando todos os elementos que você tinha disponíveis para montar uma coisa bacana, porque não é da tua personalidade, nem da Camila, colocar uma coisa que não esteja bem formatada e acabada no ar, mas você foi pegando as oportunidades, montando e fazendo acontecer com o que você tinha. Eu acho que isso é o mais bonito de transmitir aqui, né? Porque a gente muitas vezes se pega buscando o cenário perfeito para fazer, né? Se eu não tiver um background X, se eu não tiver a câmera Y, microfone Z, não vou nem fazer, né? E aí que a gente peca, não é? Com certeza. Nesse ambiente que a gente tá gravando aqui, né? Eu vi várias frases legais, né? Tô aqui olhando. Think outside the box, né? Aí tem... E lá na empresa a gente também tem uma frase que eu gosto assim, que tá lá assim, sonhe, planeje e faça. E quando a gente está em reunião com a equipe, tem a porta de vidro, dá para ler essa frase assim em cima, né, na empresa, e eu sempre gosto de lembrar eles, a gente está aqui em reunião, sempre tem uma big idea, a gente tem um sonho, um norte, né, e a gente está planejando como a gente vai executar, mas o mais importante é fazer, né, esse é o verbo mais forte, né, porque se a gente não botar a mão na massa, nunca vai, né? E aí que mora, assim, como eu falei, o medo de algumas pessoas, o receio de começar, né? No mundo do empreendedorismo tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas que diz assim, né? Se você tiver orgulho de como você começou tarde. Você tem que ter vergonha um pouco do teu projeto, né? Porque, verdade. Então a gente tem muito isso assim na cultura da empresa lá, que é assim, faz depois melhora. Claro que você tem que ter um mínimo de qualidade para você entregar para o seu cliente ali, mas se você negociar com ele, a gente lança assim, né? Turma piloto sempre. Então, o primeiro curso nunca está 100% com todas as aulas que a gente espera que ele vai ter no futuro gravadas. Se o curso vai ter 90 aulas, a gente começa com 40, 45, lança uma turma piloto. E é sincero, fala para o mercado, vocês estão sendo convidados a fazer parte da turma fundadora do novo curso agora. Nós vamos lançar no ano que vem costura de lingerie, né? Professora Renata, que tem também uma empresa de vender tecidos de lingerie, né? E canal no YouTube, né? E aí a gente fala, olha, vai ter 40 aulas, que são as aulas que a professora já espera que vocês querem, que precisam, né, para ser boas costureiras desse ramo de lingerie e pijamas, mas ao longo dos primeiros 6 meses, você vai entrar na turma piloto, nós vamos ouvir vocês, a professora vai criar as novas aulas, a segunda fase de gravação de aulas, baseado nas necessidades e no feedback da turma que entrou. Então é uma melhoria constante. E as pessoas se sentem importantes no processo porque eles participam da construção. Isso faz parte do que as pessoas querem hoje, né? Elas querem co-criar com as marcas, elas querem ter
um gatilho de conversa com a marca, né? Porque fazer gera parte. Pertencimento. Sim, né? Pertencimento, causa, né? Tem tudo isso que elas querem, esperam das marcas, né? E então acho que ficou claro, né? A gente começou com o e-commerce vendendo tecido, começou a colocar o pezinho na educação com produtos físicos como livros, editora, e aí a gente entrou no infoproduto convidando parceiros que já estavam ali, né? Claro, já faziam parte da história de vocês, já tinham trabalhado como parceiros e entraram mais uma vez agora gravando essas aulas para que vocês transformassem em infoprodutos. Isso. Uma curiosidade que eu tenho agora, você falou sobre reunião com a equipe. Esse processo de liderar uma equipe é bastante desafiador. Sim. E cada líder tem um perfil. Como é o líder júnior? Me conta, dentro da Maximus. Como é que você atua lá dentro? Você não deve ser muito bravo. Mas me parece também que é bastante exigente. Assim, o meu nível de exigência, ele tá muito voltado, eu sou muito orientado para resultado. Então eu sou aquela pessoa que tem um timing acelerado e muita intensidade no processo de resultado. Então assim, eu gosto de explicar o porquê das estratégias, né? Então assim, até cursos que eu compro, coisas que eu leio, eu não escondo as estratégias das pessoas, né? Então eu explico para funcionário como a gente ganha dinheiro, qual é o nosso modelo, como que a gente produz valor, né? Só que quando a gente daí tem um objetivo, um projeto, o como vai executar, eu gosto de dar um pouco de liberdade, aquela liberdade do dia a dia, das pessoas agirem ali, né? Então, com regras, eu tenho um apoio mais ali da Camila, que a minha esposa é a nossa sócia ali na escola de moda, e do Lucas, que são mais orientados, assim, para isso. Mas eu sou um líder daqueles que, diz assim, mais carismático, né? Então, muito orientado para resultado. Então, até porque a gente trabalha com criatividade, com produção de conteúdo. Precisa ser um ambiente leve, gostoso de se estar e de pertencer. A gente está falando mais de qualidade do que de volume de entregas, né? Só que, claro, como eu falei, a minha maneira de pressionar a empresa, a equipe, é porque sempre tem uma coisa ali nova para acontecer, para a gente entregar. Então é um ritmo acelerado de trabalho, mas existe acredito sim que um ambiente saudável, criativo, né, para as pessoas se desenvolverem. E quando tá mais tranquilo, até em próprio horário de trabalho, eles são estimulados a estudar, dar play lá num curso online, enquanto tá no horário de trabalho mesmo, porque todo aquele conhecimento vai voltar, né? Faz bem para ele e faz bem para a empresa também. A nossa equipe é jovem hoje, né? Eu com 35 sou a pessoa mais velha da empresa, né? Então... Eu já tô me sentindo... Tenho mais que você, né? Já tenho 37. Mas é um desafio pra gente nesse movimento de liderança compreender essa nova geração, trazê-los pro nosso lado para que possamos caminhar juntos buscando grandes resultados, né? E essa nova geração, agora não lembro se é o Y, se é o Z, os millennials, ela é uma geração que tem expectativas bem diferentes da nossa e da nossos pais, então nem se fala do que ela tem expectativa com o ambiente de trabalho, né? Então é uma geração de menos materialista, mais de acesso a experiências, né? A gente vê, inclusive, termos, né? Como é que é aquele último que surgiu? Demissão silenciosa, né? Enfim, então a gente tem sim que se posicionar e a gente entende que mais do que salário financeiro, né? Principalmente o jovem que está iniciando a carreira dele, ele quer ver também o que ele está aprendendo, o que ele está agregando de conhecimento para a vida dele, seja para aplicar nessa empresa e crescer nessa empresa, ou que ele vai para um novo voo, né? Se ele trocar de empresa. Então a gente também tem esse desprendimento de preparar os profissionais, seja porque
continue para continuar conosco, ou Claro. se ele sair, ele ser um profissional melhor, né? Com certeza. E a gente, como líder, tem que pensar que nós também precisamos desses momentos de aperfeiçoamento, né? Porque a gente geralmente engata a primeira lá de manhã e se você deixar, o mundo tá caído em cima de você o tempo inteiro. Se você não fala, espera, mundo, agora eu tenho que aprender uma coisa diferente, né? Pra lidar com você, a gente para esse movimento de aperfeiçoamento, de curso e de inovação e, por consequência, tudo vai parando, né? Essa dinâmica, para mim, é uma das habilidades fundamentais, skills, assim, do empreendedor, do profissional de um modo geral, né? Mas para o empreendedor, mais fundamental ainda, é continuar aprendendo sempre. Então, no nosso dia a dia, acho que a gente tem que ter um horário fixo na agenda para se reciclar, né? De várias formas, fazer um curso online, participar de uma mentoria, ter um ambiente de network, uma leitura, alguma coisa a gente tem que fazer, né? E não de forma aleatória, de forma intencional, claro, né? Não é cultura por cultura. Pensando no resultado que eu tô buscando, Pensando no resultado, em pontos ou que são talentos até naturais nossos que a gente tem que desenvolver ainda mais, porque aquilo é uma coisa que vai trazer muito resultado para o nosso dia a dia, ou para alguns, tipo um calcanhar de Aquiles, uma área ali, olha, que está muito problemática e que eu preciso melhorar em mim ou na minha empresa, né? Então isso aí é fundamental também, na minha opinião. Você faz alguma coisa assim, algum tipo de pesquisa na sua empresa? Entre os colaboradores para sentir o clima organizacional ou a expectativa deles ou direta, ou você faz uma análise? A gente já teve assim momentos de rodar diagnóstico, tipo de consultoria, e daí a gente antes também falou de enneagrama, falou de processos assim de autoconhecimento. A gente tem vários funcionários que foi financiado para ter acesso a cursos como esse. Então já teve coisas assim mais formais, né, de rodar diagnóstico. Mas hoje eu acho que também, se o empresário quiser, se ele tiver essa mínima sensibilidade, ele entra na empresa dele, ele passa pelo corredor e ele sente como é que a empresa tá, né? Você sente isso também por outras métricas, tipo como é que tá o seu rotatividade, né? Como que tá o comprometimento, como que tá... Lá na empresa, eles têm muito assim de fazer meme. Eu tenho vários memes aí pelo WhatsApp. Às vezes a Camila faz uma viagem, alguma coisa, ou grava um vídeo e eles vão lá e capturam. Eles têm essa liberdade de criar piadinhas internas. Eu tô me identificando aqui, Fabiane. Então, assim, isso é uma coisa, claro que se fizer parte da cultura da empresa, o quanto de piadinhas internas, de vocabulário próprio que a empresa cria, isso mostra também que tem uma liga, né, legal, assim, né, dos funcionários. Todo mundo vira defensor daquela marca, porque se sente, ele pertence àquilo, ele vive aquilo, né? É que eu acho assim, né, o primeiro cliente que o empresário tem que se preocupar é o cliente interno, né, em vender o propósito, vender as ideias para os colaboradores, né? Se o funcionário não compra, como é que ele vai vender isso para daí o mercado, né? É verdade. Para nossa audiência. Então, por isso que eu acho que não tem que esconder, tem que ter clareza, sempre mostrar o norte, mostrar o porquê. E, na minha opinião, é legal dentro de... Porque se você tem uma data, se você tem uma clareza, dando clareza para o funcionário de que ele tem que entregar e quando, como ele vai fazer isso, eu entendo que nós, eu, a Camila, o Lucas, a gente tem que fornecer os recursos, né, para os colaboradores e dar clareza de onde eles têm que chegar. Mas o como, essa jornada, é uma coisa da gente deixar também, não usar apenas as horas ali, mas usar as ideias, usar a individualidade. Para que a pessoa fique confortável de correr atrás daquilo à sua maneira. Isso. Né? Eu já fui muito diferente. Uma época eu tinha muitas planilhas também, e eu cobrava número de ligação, e resultado, e X, e Y, e Z. E se você for analisar, daquele controle que eu tinha na época,
Era tão desgastante aquele momento. Sim. E hoje a gente tem resultados superiores àquilo de uma forma muito mais leve, porque realmente a pessoa tem que saber qual é a meta, onde é que eu tenho que chegar, né? É aquela frase antiga, né? Para quem não sabe para onde vai, né? Qual é o destino final, qualquer caminho serve. Então, a equipe sabendo onde é que tem que chegar, todo mundo junto, unido, se fortalecendo, amparando um ao outro. Sim. Ali a gente... É que assim, né, essa questão de empreender com o microgerenciamento, ela é desgastante para o trabalhador, mas ela é mais desgastante ainda para o empresário, porque daí você tem que estar de olho em tudo o tempo todo, aquela coisa do... Claro que você tem que... A gente, assim, o meu projeto de vida com a minha esposa tem a ver com o nosso trabalho, né? Tem a ver, ali é a nossa prosperidade, é ali que a gente tira os nossos recursos e também que a gente se realiza criando algo, né? Sim. Só que se a gente ficar microgerenciando tudo, o empresário muitas vezes vira escravo do próprio negócio dele. Ele abre, fecha e se preocupa dia e noite, porque ele, né, é um looping infinito de ficar ali. Então, leituras que eu fiz nos últimos anos, uma que eu assinalo sobre esse assunto o essencialismo, e depois desse é o mesmo autor, o Greg, não sei falar o sobrenome dele em inglês exatamente, mas tem também o Sem Esforço, que é assim, uma liderança e uma ação mais orientada para princípios, para propósito, aonde você treina bem os seus funcionários, dá um norte bem claro, acompanha e fornece mais treinamento e mais informações, só que não microgerencia. Eu acho isso improdutivo. Sim, com certeza. Cansativo demais. Estressante, né? Você fica naquela... você fala bastante aqui, o pessoal que está nos assistindo. Logo eu vou convidar a Camila para vir aqui também, porque adoro a forma como ela se comunica, acho o trabalho dela muito, muito bonito. E tudo que acompanho que ela faz com muito carinho, muita dedicação e fica primoroso como ela, né? Então, logo ela também estará aqui no canal se ela topar o convite. Mas conta para mim agora... Como é trabalhar com a família? Você tem essa experiência desde pai e mãe lá atrás, né? E empresa familiar tem as suas vantagens, porque a gente acaba seguindo uma linha que já vem, mas também tem muito desafio, né? Sim. Conta aí pra mim. Então, como eu já falei antes do podcast aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu acho que eu causava muito problema para ela. Com certeza agregou alguma coisa também, mas é que assim, quando você é filho do dono, filho da dona, é normal acontecer esse choque de geração, né? Porque eu gosto de uma frase que diz assim, né? Os mais jovens sabem para onde o mundo vai, mas os mais velhos sabem de onde o mundo veio. Só que principalmente para mim, faltava aquela maturidade para entender isso, né? Aquela ansiedade do jovem. Porque as coisas eram como eram, né? E uma coisa que hoje eu tenho mais clareza é assim, né? A minha mãe, ela tem 3 filhos, 3 homens, né? Eu, né? O Lucas e o Matheus. E a Maximus, que ela criou, né, é o 4º filho. O nosso empreendimento é uma coisa como, né, um filho, assim, a gente tem um carinho, é um projeto que a gente investe tanta energia, né, se dedica tanto. E aí, por muitas vezes eu quis algo para a empresa da minha mãe que não necessariamente é o que ela quis, que ela queria para aquilo. Só que faltou, como eu falei, a maturidade de respeitar, né? Mas pelo tempo que eu fiquei ali inserido e trabalhando ativamente, não é que eu não faça mais nada hoje ali, mas hoje, sim, são 2 núcleos diferentes de negócio, né? Onde a gente atua mais ali nos tecidos, nos infoprodutos, nos cursos, e a minha mãe continua mais com aquele trabalho da aluguel de roupas, apesar de até hoje ela fazer compras dos tecidos para a loja, né? Então eu tô até aprendendo com ela agora a fazer essas compras, né? Que é uma coisa que ela dominava, domina até hoje, tá agora passando para mim. Mas hoje eu recomendo isso, né? Que quando a coisa não dá tão certo ali, que o filho, a filha, enfim, perceba aquele é o propósito, é a história do pai, né, a dedicação dele. Então, que às vezes o filho aprenda, pegue esse conhecimento, essa experiência e vá fazer o seu voo solo, né, empreendendo Vá aplicar em uma outra empresa. Para quê? Né? Para ter mais liberdade, para daí parar de reclamar e ver como é difícil quando você começa alguma coisa do zero, ou mesmo que a gente teve uma plataforma inicial, né? Uma bagagem inicial, né? Até um apoio financeiro ali para a primeira loja de tecidos lá.
Mas aí você tem os seus perrengues ali e passa a entender mais. É igual eu não tenho filhos ainda com a Camila, mas tem essa frase, né? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente entende mais os nossos pais, né? Então, quando tem a nossa empresa, a gente entende mais também, né? A forma de liderar dos nossos pais. Isso. Mas eu acho que, mesmo ainda assim, com esses desafios, ter um negócio familiar é uma bênção, porque uma família, igual vocês também, tem um núcleo familiar aqui com vários negócios e tal, e é gostoso você prosperar juntos, ter esse apoio, né? E quando a gente entra no seio do casamento, falar disso, nossa, a Camila, ela se formou em psicologia, e quando ela começou a trabalhar comigo, com a gente ali, ela nem estava formada ainda. Ela estava com um estágio de psicologia que tinha terminado lá, a carga horária, e daí eu convidei ela. Claro que eu iria respeitar se ela quisesse trabalhar com psicologia mesmo, clinicar, enfim, ia ter total meu apoio nisso, mas eu fiz a proposta para ela e falei, olha, se a gente trabalhar juntos num empreendimento, vai ser nós dois juntos, investindo toda a nossa hora do dia e nossa energia no nosso sonho, no nosso projeto. Não você entregando as suas horas para um empregador, para uma outra empresa, projeto de outra pessoa, né? E daí também a liberdade que... se você é dono e você tem filhos, bota no bebê no conforto, no carrinho e traz da sala de reunião, né? Eu vi a minha mãe fazendo isso a vida inteira, né? Amamentando, trabalhando e fazendo acontecer. Então, eu acredito, né? Tem gente que fala que trabalhar em casal é ruim e tal, mas eu acredito no contrário. Eu acredito que... É muito da forma como as pessoas levam isso, né? Porque a gente pode usar isso como vantagem ou como... inferno, né? Porque realmente, se a relação ela é saudável, ela vai ser saudável nos dois segmentos, né? E se não há respeito, não há a cumplicidade, não há realmente uma afinidade, vai dar problema de alguma forma, né? Tanto no trabalho quanto dentro de casa. É isso mesmo que você falou, né? Acho que quando o relacionamento é mal gerido, não é só o trabalhar junto que não vai dar certo. Viver junto, né? Não sabem negociar quem lava a louça, quem troca a fralda, quem, né? Enfim, então... Para mim, eu acho que a gente lida muito bem com isso porque a gente fala de tudo o tempo todo, não tem assim, sentou na mesa, jantar romântico não pode falar de trabalho, não pode também. Não tem uma regra, vocês conseguem lidar bem com isso em qualquer circunstância. A nossa vida é um projeto nosso o tempo todo, né? Então, para nós funciona muito bem, eu sou grato a Deus por ter a Camila trabalhando comigo, também, né, pelo apoio da minha mãe, pelo meu irmão. Sim, tem diferenças, mas também tem essa outra ótica que a gente também citou aqui antes de começar o episódio, né? Então, eu já falei, eu sou um líder mais carismático, tenho problema com ser assim, com regras quando precisa. Eu não sou a melhor pessoa para impor, mas a Camila já é mais durona com os funcionários, né? Ela é mais planejadora, né? Então, a gente soma as diferenças, né? E esse é um segredo também dos negócios, né? Porque quando a gente vai achar um sócio, mesmo que não seja da família, não tem inteligência em ter alguém que sabe o que você sabe fazer. É verdade. Né? A inteligência é trazer alguém que vai complementar você. Sem dúvidas. Né? Tem aquela coisa assim o perfil farmer e o hunter, né? Eu sou mais hunter, gosto de vendas, gosto de estratégia, gosto de ir lá buscar, trazer, né, os recursos, as vendas, o networking. Estou o tempo todo olhando para o resultado e mirando. E o Lucas, por exemplo, ele é farmer, então ele gosta de contabilidade, de planilhas, de WIC, né? Então ele fica bisbilhotando e tal, e eu passo batido, eu não tenho olhar... Não se incomoda com essa questão. Então, mas veja bem, né? Como é que ia ser uma empresa sem vendas, sem o oxigênio diário ali do fluxo de caixa, que é o que eu tô de olho, mas como é uma empresa mal administrada, né? Que não tá pagando o imposto certo por uma negligência, né? Que vai ter um problema trabalhista ou que vai ter qualquer outro tipo de problema. Tá entrando, mas tá saindo também, né? Não vê resultado. Isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de entender que muitas vezes aquilo que a gente acha defeito no outro, no fim do dia é uma complementariedade. Sim, tem que ter diálogo, tem que ter estômago, tem que ter alinhamento, trazer para a mesa o que é importante, mas também relevar algumas diferenças e entender
que essa complementaridade também vale muito. Com certeza. Júnior, e vocês são 3 filhos. Os 3 estão no negócio ou tem alguém que falou, não quero saber de Maximus, nem de tecido, nem de negócio familiar? O Matheus, que é o mais novo, meu irmão, ele também fez igual eu, administração e direito, só que ele trabalha nessa área do direito, né? Olha! E ele ainda apoia a minha mãe, né? De vez em quando, algumas coisas assim, mas a área dele é mais direito. Então, daí na empresa ficou mais eu e o Lucas mesmo. Não, viu, gente? Tem 3 filhos aí na sua casa e nem todo mundo quer trabalhar contigo na empresa. Cada um tem uma perspectiva, vem com um mapa mental diferente e vai buscar o seu sucesso como tem que ser, enfim, como o destino já programou, né? E as linhas vão levando. Então, tem muito pai frustrado, né? Porque tem filhos que às vezes não apoiam seus negócios, ou de todos os filhos, um não quer, outro não quer, enfim, tem que respeitar a liberdade de cada um, para cada um busque a sua felicidade também, né? Acho que isso é importante, como eu falei, né? Eu tive um estímulo dos meus pais, principalmente da minha mãe, só que se eu quisesse buscar outra área, assim como o Matheus, né, foi e buscou, para trabalhar, tudo bem também, né? É um erro, né, se o pai quer obrigar o filho, né? Porque às vezes a nossa vocação não está em criar um negócio, em ser empreendedor. Existem maneiras também de você ser o intraempreendedor, trabalhando, né, dentro de uma empresa, né? Ou às vezes buscando, tem gente que gosta de concurso público, gosta de outros tipos de carreira, né? E a nossa felicidade está em encontrar essa identidade, né? Encontrar esse chamado e seguir ele, né? Com certeza. E a empresa, ela vai ter... o Flávio Augusto, né, que eu sigo muito o conteúdo dele, ele fala assim, né? Ou a tua empresa é vendida, né? Ou ela é sucedida, ou ela quebra, né? E quem monta uma empresa tem que estar preparado para isso, né? Então, a minha mãe, né? Ou a gente vai herdar a empresa dela, ou ela vai vender a empresa dela, ou se ninguém herdar e não quiser tocar também, ela vai ter que fechar, né? Então, não dá para obrigar a geração futura a querer cuidar desse negócio. É verdade. Né? Respeitar a individualidade, né? Para que realmente as pessoas consigam buscar a sua felicidade. Júnior, eu queria agradecer de coração a tua vinda aqui no Talkland. Eu tenho certeza que essa tua experiência, essa tua vivência no mundo empresarial faz com que muitas pessoas se identifiquem com muitos traços, se percebam, assim... possam ver a possibilidade de correr atrás dos seus sonhos também, como você fez, como você continua fazendo, né? E eu queria que você me contasse aí, a gente tá em um mundo hoje que já fala de metaverso, de universos paralelos que já geram milhares de dólares em faturamento, que é uma loucura. Você se imagina vendendo e fazendo negócios nesse metaverso? E se você puder depois deixar um recado especial aí para os empreendedores ou futuros empreendedores que nos assistiram, deixa um carinho para eles. Sim. Então, eu acho que a gente não precisa ser sempre o primeiro a adotar uma nova tecnologia, uma nova tendência ou até uma nova rede social, né? Por exemplo, eu tô já faz um ano numa... briga interna, assim, comigo mesmo, de a gente tem que entrar no TikTok e tal, com a Maximus, a gente não conseguiu entrar ainda para criar um conteúdo nativo lá para essa... Que combine com o TikTok, porque não é a mesma coisa, né? Só que o que acontece? Eu vejo até que o nosso cliente não tá na maioria lá, tá mais no YouTube. No YouTube a gente já tá há muito tempo, né? E tá mais maduro, né? Então, sobre o metaverso, eu acredito sim que o futuro é muito, né, pro metaverso. Inclusive, a gente trabalha com educação. Você imagina, hoje a pessoa faz um curso online de costura olhando numa tela, né? E se for possível, como a última reunião mundial aí de mostrar as coisas que o Mark Zuckerberg fez, né? Com o grupo Meta, ele mostrou aplicabilidades assim, né? De você colocar o óculos e pessoas em várias regiões do mundo estão virtualmente sentadas numa mesma mesa com seus avatarzinhos e pegando um lanche aqui e vendo ele mastigar. Eu achei incrível. Então, imagina se a gente pudesse... vai poder, a questão só é quando, né? Colocar uma professora de costura que deu uma aula
ao lado da aluna, passe a olhar o que ela está fazendo numa máquina de costura na casa dela, e isso no ambiente virtualizado. Então, eu acredito muito nisso, mas eu não tenho aquela ansiedade de buscar e ser o primeiro, porque muitas vezes ser o segundo é melhor, porque o segundo tem a oportunidade de ver o primeiro fazer, às vezes quebrar a cara, e já aprender com o erro dele, já começar em segundo lugar, mas começar com uma experiência já validada de algo, né? Então, e o recado para empreendedores, né? Eu acho assim, o empreendedorismo, ele é um chamado, é uma coisa interna, assim, que a gente sente no coração, de um certo inconformismo com algumas coisas. Então, às vezes, se a pessoa tá num trabalho, é CLT, não sei o quê, e tá faltando algo, parece que ali dentro ela tá batendo a cabeça num teto, aquilo incomoda ela, tem esse primeiro passo, que é o passo que tem que ter uma coragem para pedir demissão, para pensar num projeto e às vezes falar com a esposa. Então tem essa barreira inicial para quem não empreende ainda, porque é a barreira de você deixar uma situação às vezes meio confortável, que está acostumado, para uma incerteza. Só que o que o empreendedorismo traz é um nível de liberdade de você fazer valer as suas ideias, você administrar melhor o seu tempo e de você poder criar também mais recursos. E não só dinheiro, né? Transbordar, trazer coisas, né? A tua voz, uma mensagem que você tem, alcançar mais pessoas, né? Então, acho que se a pessoa tem essa inquietude dentro dela, tem uma voz ali que às vezes está meio baixinha, mas está incomodando, isso já faz muito tempo, é um sinal para a pessoa... Prestar atenção nela, né? Prestar atenção é um sinal para talvez, né, lançar esse voo. Universo. Isso. Vale a pena. Mas aí, para não se estrepar, começa pequeno, um passinho de cada vez, sonhando alto, mas começa pequeno. Que show! Eu queria agradecer de coração mais uma vez, então, a tua vinda aqui. Para você que chegou a esse final de talk com a gente aqui, ó, não se inscreveu no canal ainda? Corre lá, se inscreva, assine o sininho para receber a notificação. Sabia, Júnior, tem mais de 70% da nossa audiência ainda não é inscrita no canal? Nossa! Por favor, se inscreve, marcou bobeira. Toda semana a gente recebe um convidado com um tema bem diferente, bem especial aqui para vocês. O Júnior tá aqui, me espelho muito nas suas conquistas, nas suas buscas, porque eu acho que quando tem alguém na nossa cidade que vai além, que vai atrás, você arrasta uma multidão junto contigo. E parabéns por puxar tanta gente aqui de Toledo junto contigo, buscando alcançar números lindos como os que vocês já alcançaram aí, né? De 6 em 7 e tudo mais, que vocês acompanham aí. O Júnior e a Camila nas redes sociais e a Maximus também, né? Júnior, como é que o pessoal pode achar vocês nas redes sociais? Conta aí. Se quiser saber o que está acontecendo na empresa, é @MaximusTecidos, né? Tem YouTube, Instagram, né? Facebook e o próprio site, né? MaximusTecidos.com.br, lá vai ter acesso aos produtos, os cursos e tal. Eu não sou muito ativo ali de ficar produzindo conteúdo, mas é Júnior José Jacobs, né? Sim. E é isso, foi um prazer participar, uma honra estar aqui. A recíproca é verdadeira, também admiro muito você, a família de vocês, tudo, né? Essa questão, tudo que vocês empreendem também. E é um prazer, que bom que, se for possível, contribuir aí com a sua audiência, eu fico muito feliz. Muito obrigada. E agradecendo, gente, nosso patrocinador do Talk de hoje, a Atos Idiomas. Se você não fez curso de inglês ainda, tem o sonho de ser fluente em inglês, entre em contato com a gente consegue rapidinho resolver isso aí, e pode ser de forma presencial ou online também, por que não, né? Já temos alunos de vários lugares do Brasil e do mundo. Sabia Perfeito. Que a gente tem aluno na Inglaterra, no Canadá, em Portugal? Isso é lindo demais, né? São as possibilidades da internet. Sim, a digitalização. É demais. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. See ya!